Salve, salve turma! Nesse vídeo aqui eu vou te passar 3 coisas que eu aprendi com Napoleão Hill que mudaram a minha vida por completo. Depois de muito estudar esse homem, vídeos, documentários, muita leitura sobre as tuas obras, Poxa, Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo, estes livros foram muito importantes para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento de discernimento. Isso é muito importante, tá? Então se você quiser saber quais foram essas 3 coisas que são game changer total, fica comigo até o final desse vídeo porque ele tá sensacional. No começo da minha jornada empreendedora, teve um livro específico que eu li e eu falei, caracas, isso daqui está sendo 100% primordial para o meu desenvolvimento. Se eu não tivesse lido aquele livro, muito provavelmente eu não teria os resultados que eu tenho hoje. Então eu agradeço muito a Napoleão Hill por ter me apresentado princípios de vida que definitivamente se tornaram pilares para que eu construísse uma ponte que me levasse até meus objetivos, tá? O primeiro livro que eu li de Napoleão Hill, que sem dúvidas foi muito game changer para mim, e esse livro definiu muito do que eu, mudou muito a maneira como eu pensava e hoje define a maneira como eu penso, é Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Este livro aqui é maravilhoso, tá? Esse livro aqui fala sobre diversas coisas, vem batendo em diversas questões como desejo ardente, fé, vou até falar mais delas aqui no vídeo para vocês entenderem. E depois eu também li Mais Esperto que o Diabo. Esse livro aqui é pancada, eu já cheguei a tremer assim, ó, lendo as primeiras coisas desse livro aqui. Eu falei, mano, não é possível que esse cara tá fazendo isso daqui. A história do hotel, nossa, a história do hotel é braba. Se você não leu, eu recomendo muito que você leia. O link para você comprar esses livros aqui tá na descrição também, se você quiser, tá bom? Mas vem comigo que eu vou te passar essas 3 coisas, você vai ficar, assim, surpreendido se você executar o que eu vou te passar aqui. Fechou? Então vamos pra cima. E a questão número 1 que eu vou passar aqui pra você é uma das coisas mais transformadoras que existe para a humanidade. E é uma das últimas coisas, na verdade, que eu aprendi com Napoleão Hill. E qual é essa coisa, Pacheco? Ela se chama a lei do ritmo hipnótico. Caracas, lei do ritmo hipnótico. Que diabos é isso? É o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou te passar a minha visão sobre o que é a lei do ritmo hipnótico, a maneira como eu interpreto isso e a maneira como eu acredito que isso pode contribuir na sua vida e como você pode se autoanalisar e analisar os ambientes ao seu redor para ver, identificar, caraca, esse cara aqui tá na lei do ritmo hipnótico, o que ele precisa, sabe? Como que Napoleão Hill descreve isso? A lei do ritmo hipnótico, no livro Mais Esperto que o Diabo, dentro da conversa ali, Napoleão Hill pergunta pro diabo o que é, aí o diabo explica ali com uma baita história e tal, com um baita negócio, mas trazendo para você de forma simples e mais clara e objetiva, seria como uma pessoa alienada. Ou seja, uma pessoa alienada é uma pessoa que ela está em um único meio, em um único ciclo, com uma única régua de parâmetro para a vida dela e pensa somente uma coisa. Ela simplesmente segue aquilo que a vida traz para ela. Sabe aquele do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa pessoa tá nessa pegada. A lei do ritmo hipnótico é mais ou menos assim. E no livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill pergunta pro diabo, então qual que seria a melhor definição para a palavra alienação? E eu vou ler aqui para você para ficar claro e objetivo e você tomar as suas próprias conclusões, que é o seguinte: a melhor definição que eu poderia dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, ou seja, se você tem um pensamento próprio e simplesmente não deixa a vida te levar, se questiona sobre as coisas, você já não é um alienado. Enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ou seja, é aquele que não tá no controle 100% da tua vida, é aquele que tá do lado, tá no banco do passageiro vendo alguém tomar o controle do carro, que esse carro é a vida. Tem outra pessoa dirigindo a sua vida, esse geralmente é o alienado. Essa é a definição que o diabo traz para o alienado. E o que esse alienado precisa para que ele quebre esse ritmo hipnótico que ele simplesmente tá levando na vida dele?
esse alienado ele vai precisar de tomar um choque. E esse choque geralmente é algo ou emocional, ou então algo que ele vai ver, ou então algum fracasso temporário que Napoleão Hill diz que ele vai passar, algo que vai acontecer, ele vai falar, uau, caracas, ou eu mudo de vida, ou eu quebro, ou eu morro, ou eu não aguento mais isso, enfim. Essa pessoa precisa de passar por um choque para verdadeiramente falar, eu preciso mudar. E hoje em dia você se vê em alguma área da sua vida, nesse ritmo hipnótico, aonde é que você está alienado? Às vezes você pode sim estar alienado em alguma área da sua vida. Isso pode estar te prejudicando e muito. Quando você se desprender dessa alienação, tomar esse choque e falar, uau, que maluquice, tu vai pra cima com tudo. A maioria dos milionários, muitos deles quebraram, e eles vêm ter quebrado como uma das coisas mais valiosas que já aconteceram para a vida deles, porque logo após um grande fracasso vem também um grande sucesso, né? Napoleão Hill diz que cada pitada, cada passo ali que você dá de uma derrota temporária traz uma semente equivalente de sucesso, ou seja, uma sementinha, algo novo é plantado para que você atinja coisas incríveis, tá? Então, com isso daqui eu quero que você entenda, se você quebrar esse tipo de coisa, verdadeiramente tem coisas exponenciais que acontecerão na sua vida. E a segunda coisa que transformou a minha vida, que eu aprendi com Napoleão Hill, foi a seguinte: o desejo ardente. Papache, o que é o desejo ardente e por que isso é tão importante para nós? No livro Quem Pensa Enriquece, foi onde eu aprendi sobre ele, foi quando eu comecei a entender mais sobre a filosofia de Napoleão Hill, e nesse livro foi me apresentado ali o desejo ardente pela primeira vez. E o desejo ardente nada mais é do que uma vontade incontrolável para atingir aquilo que você deseja. Ou seja, a tua ambição pela conquista tem que ser muito maior do que você mesmo, sabe? Ou seja, a gente é conduzido na nossa vida pelas nossas ambições, pelas nossas vontades e pelos nossos objetivos. E o fator primordial para que a gente atinja essas coisas é o nosso desejo ardente e a certeza de que aquilo já aconteceu, tá? Então o desejo ardente, ele vai entrar muito nisso. Cara, eu quero alcançar isso, mas quanto eu quero alcançar isso numa escala de 0 a 10? Isso tem que ser 100. Acima de 120 mil. E por mais que era 10, sim, tem que ser acima de 120 mil. Porque você fala, meu Deus do céu, se algo era de 0 a 10 e eu fui pra 100 e acima de 100 foi 120 mil, é isso que você precisa. É essa vontade que você tem que ter verdadeira dos seus objetivos. Porque quando você tem um objetivo claro e verdadeiro para alcançar as coisas, cara, eu te garanto que se você parar ali no meio do caminho, se o teu entusiasmo no meio da jornada se tiver se decaindo, pode ter certeza absoluta que não vai ser por falta de paixão no teu propósito, por falta de paixão daquilo que tu faz, mas sim por conta de uma crise de perspectiva, por conta de uma crise desse teu desejo. Onde é que você quer chegar? Tem que estar muito claro isso em você para que esse teu entusiasmo não abaixe, tá bom? E ele exemplifica isso com a história de David Burns. Muito resumidamente eu vou trazer aqui pra você a história de David Burns, que ele foi um cara que queria muito trabalhar com Thomas Edison, e ele foi um cara que saiu lá da cidade dele e tudo mais, ele foi pra cidade de Thomas Edison, tipo assim, no vagão traseiro de um trem de carga e tudo mais. Ele tinha um desejo muito forte de trabalhar com Thomas Edison, e ele chegou pra se apresentar ali, ele queria trazer uma proposta pra Thomas e tudo mais, e quando ele foi falar com a secretária de Thomas Edison estava perto e tal, e ele chegou a ver que tinha uma vontade maior nesse cara. E ao invés de simplesmente dispensar o David Burns, o Thomas Edison fez o seguinte: ó, você vai ficar comigo, mas só que você não vai ser dentro dessa proposta ainda. E aí, poxa, ele trabalhou num dos cargos mais baixos que ele poderia lá dentro, só que por conta dessa grande vontade e desejo que ele tinha, ele aceitou assim, sem dúvida alguma. Mas mesmo assim, o desejo ardente de David Burns, ele era tão grande que ele poderia passar o resto da vida. A obsessão dele por ter aquilo, por ter essa parceria com Edison,
era muito maior do que ele sabia que isso estava muito próximo. E então teve uma grande oportunidade. Qual foi essa oportunidade? Thomas Edison, naquela época, ele criou uma máquina que era uma máquina de digitar. E essa máquina de digitar, ele passou para os vendedores dele e tal, que deveriam vender essa máquina de digitar, só que muitos desses vendedores acabaram não se entusiasmando ali com o projeto e tal, acharam que aquilo dali não venderia tanto e tudo mais. E, bum! Foi ali onde Barnes teve um grande estalo. Ele falou, caraca, se ninguém quer pegar isso, por que eu não posso pegar? E aí Thomas Edison foi lá, preencheu algo para que ele tivesse a licença de poder vender aquilo, e verdadeiramente David Barnes deu o seu máximo e vendeu muito e conseguiu a sua parceria com Thomas Edison. E o que eu quero te dizer tá aqui onde eu grifei, na página 28 do livro, que é Barnes literalmente entrou em uma parceria com o grande Edison pelo pensamento. Ele fez fortuna em pensamento, ele não tinha nada para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de alimentar esse desejo até realizá-lo. Ou seja, você pode sim realizar as coisas por pensamento primeiro. Primeiro, o plano mental precisa estar muito claro, para depois o plano material realmente existir, tá bom? Então, você pode sim fazer sucesso pelo pensamento. Então o seu desejo ardente, você precisa ser obcecado pelo teu resultado. Seja obcecado pelo que tu quer e faça sucesso, como David Barnes, pelo teu pensamento. E a nossa terceira e última coisa, e para mim a mais importante de todas. Se você for ler esse livro, então se você já leu o livro Quem Pensa Enriquece, você vai ver que esse livro aqui é um livro com muitos segredos. A palavra segredo, só no primeiro capítulo, é citada mais de 28 vezes, tá? Então, de diversos desses segredos, eu peguei um ali que eu falei, caracas, este daqui, ele é pra mim. E esse segredo, ele era o seguinte. Veja bem, grave isso daqui que eu vou te falar. Eu não irei parar de tentar até que eu tenha autoconfiança suficiente para a sua realização. Pra mim, este é um dos maiores segredos deste livro. E se eu tivesse aberto ele, lido isso e fechado, já tava pago, já tava mais que bom. Sabe por quê? Porque a nossa terceira coisa que eu falei aqui se chama fé, saca? E o que é a fé? O que o Napoleão Hill me trouxe? O que ele me ensinou sobre fé que eu falei, uau, isso daqui faz muito sentido. O que é a fé? Eu vou trazer pra você. A fé é a certeza daquilo que ainda não existe. É quando eu sou tão obcecado ao meu objetivo, tanto ao ponto de que eu falar, cara, eu vou atingir isso, e ponto final. Eu não tenho a mínima dúvida, eu não tenho nenhuma incógnita na minha cabeça que me impeça de pensar sobre isso, de me pensar lá, de me pensar com aquele sentimento de riqueza, de exponencialidade, saca? Quando Napoleão Hill me trouxe isso, que fé era a certeza daquilo que ainda não existe, se você tiver essa fé e trabalhar ela todos os dias, juntamente ao seu desejo ardente, todos os diversos milionários e bilionários daquela época que Napoleão Hill estudava, fizeram isso, ou seja, foi um padrão de homens que enriqueceram, eu falei, uau! Eu preciso fazer isso também, saca? E dentro disso, dentro da fé, ele traz algo que é a autossugestão. E a autossugestão é como se fosse um boot cerebral, é como se fosse um boot mental que você faz para que você se alinhe com os seus objetivos. E dentro do livro Quem Pensa Enriquece, tem um capítulo específico que ele fala sobre a autossugestão. E ele passa instruções de como você pode fazer a sua autossugestão, tanto que eu tenho a minha autossugestão aqui. Essa daqui é a minha folha de autossugestão, isso daqui pra mim é muito valioso. E essa folha de autossugestão nada mais é do que? Ela é baseada em 3 partes ali, ou seja, o prazo em que eu quero atingir o meu objetivo, o como que eu vou fazer para atingir aquele objetivo, o que eu vou dar em troca para o mundo para que eu obtenha algo. Porque Napoleão Hill, ele deixa muito claro. Não existe isso de algo a troco de nada. Ele fala com exatamente essas palavras no livro. Não existe isso de algo a troco de nada. Ou seja, você precisa dar algo em troca para que você receba algo. E a outra parte é sobre a tua fé, sobre o teu desejo ardente, sobre o teu acreditar, sobre o teu sentir que aquilo é verdadeiramente real para si.
E nada mais é que um exercício de visualização. Então, se você hoje tem dúvidas sobre o seu objetivo, deixa eu te dar clareza. Vai clarear muito mais para você se você conseguir se visualizar lá. Então, gasta um tempo para imaginar como seria quando você estivesse já lá. Ou então, o que é que verdadeiramente você quer alcançar? Até quando você quer alcançar isso? Tá? E qual que é o tamanho da tua fé? Quão obcecado você é por esse objetivo? E essa folha aqui, Napoleon Hill diz para que a gente leia ela e não só leia, veja e sinta o que está aqui dentro dela verdadeiramente todos os dias, assim que a gente acorda e antes de dormir. Ou seja, se você juntar essas três coisas, a lei do ritmo hipnótico, conseguir quebrar ela, o desejo ardente da obtenção, ser obcecado por aquele teu objetivo e ainda ter fé dentro deste desejo ardente, eu não vou parar de tentar até ter autoconfiança suficiente para a sua realização. Ou seja, se eu não alcancei as coisas ainda na minha vida, sei lá, o Cristiano Ronaldo ainda tem coisas que ele quer alcançar, eu tenho certeza. E se ele ainda não alcançou, é porque o Cristiano Ronaldo não tem autoconfiança suficiente ainda para a realização daquilo. E a autoconfiança também vem muito dessa fé, tá? Depois, se você quiser, coloca aqui nos comentários, a gente pode entrar nisso de autoconfiança também, é um baita assunto, dá um vídeo completo, tá? Mas seja autoconfiante sobre as coisas que você deseja. Deseja aquilo verdadeiramente, saiba visualizar explicitamente aquilo que você quer, tá bom? Com os passos que eu te passei aqui nesse vídeo, com as coisas que transformaram a minha vida. Eu espero muito que elas sejam também fatores principais para que você entre no seu exponencial. Tá bom? Vamos pra cima e eu quero que você aplique. Então, o que é uma única coisa que você pode pegar e aplicar desse vídeo? É escrever a sua própria autossugestão nessas três partes? É ver uma área da sua vida em que você tá na lei do ritmo hipnótico e quebrar e dar um choque nisso? O que é? O que você pode fazer? Coloca aqui embaixo também, que eu tô doido pra saber. E se você curtiu esse vídeo, já pega, deixa seu like, se inscreve aqui no canal também, porque a gente vai trazer vídeo todos os dias pra você. Sempre um tema diferente, sempre um tema pra ampliar a sua mente, beleza? E turma, também se você não me segue no meu Instagram, coloca aqui embaixo, @pacheco.pco. E reforço também, se você quiser comprar esses livros, o link vai estar aqui na descrição. Compre nesse link aqui que você ajuda o canal, você me ajuda e você se ajuda. Demorou? Eu só compro minhas coisas na Amazon e, poxa, chega num 2 rapidinho. Fechou? Vamos pra cima com tudo, que não é nem o começo. É só a beiradinha dele. Demorou?